Hoje trago uma reflexão sobre o tema o purgatório, baseado no livro O Céu e o Inferno. Quando ouvimos essa palavra purgatório, a maioria de nós pensa logo numa ideia antiga ligada ao sofrimento, a fogo ou a castigo. Mas será que é isso? Será que isso faz sentido dentro da visão da doutrina que nós estudamos? O Espiritismo convida-nos a entender o purgatório de uma forma bem diferente, não como um lugar de tormento, mas como uma fase de aprendizado e purificação. Na verdade, segundo a doutrina espírita, a própria Terra é um tipo de purgatório. É um mundo onde estamos passando por provas e expiações, não para sermos punidos, mas para evoluirmos como espíritos. Então, o sofrimento, por mais difícil que seja, não é um castigo sem fim, e sim uma oportunidade que Deus dá para nos melhorar, para reparar nossos erros e seguir adiante mais fortes e mais conscientes. É sobre isso que vamos hoje conversar, sobre o verdadeiro sentido do purgatório à luz do Espiritismo e sobre como nós mesmos temos o poder de transformar a nossa caminhada espiritual. E começo pela origem do purgatório. O Evangelho não menciona o purgatório. Só foi instituído pela Igreja em 593 d.C. É um dogma mais racional e considerado mais justo que o inferno, porque estabelece penas temporárias e proporcionais para as faltas de média gravidade. O princípio do purgatório baseia-se na equidade como a prisão temporária na justiça humana e evita a divisão injusta entre céu absoluto e castigo eterno. Isto faz-nos pensar na seguinte questão colocada por Allan Kardec. Que diríamos de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes desagradáveis e os delitos mais simples? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Ou seja, não haveria algo intermédio. Nessa hipótese, ele continua, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas. Ou gozavam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofriam o castigo imposto aos maiores criminosos, mesmo quando não houvessem praticado muito mal, o que não seria nem justo nem racional. Mas este tema foi alvo de várias reflexões ao longo do tempo. Antes do cristianismo, várias culturas já concebiam a ideia de uma purificação da alma após a morte. Na Grécia Antiga, Platão propôs que as almas passavam por um processo de purificação após a morte, com algumas seguindo para regiões de sofrimento temporário antes de alcançar a paz eterna. No judaísmo surgiu a prática de orações pelos mortos, evidenciando a crença na possibilidade de auxílio espiritual após a morte. Na doutrina cristã, a doutrina do purgatório foi sendo desenvolvida ao longo dos primeiros séculos, onde teólogos discutiram a ideia de uma purificação pós-morte, embora com interpretações variadas. Papa Gregório I mencionou pela primeira vez um fogo purificador, consolidando a ideia de uma purificação após a morte. No Concílio de Lyon e Concílio de Florença, oficializaram a doutrina do purgatório na Igreja Católica. No Concílio de Trento, reafirmou-se a doutrina contra as críticas da Reforma Protestante. Contudo, durante a Idade Média, a Igreja concedia indulgências em troca de doações, alegando reduzir o tempo no purgatório. Mas esta prática
da venda de indulgências gerou controvérsias. Esta visão tradicional era limitada e baseada em temor, descrita como inferno brando, ainda como fogo purificador. As preces pagas transformaram-se em fonte de lucro. O comércio das indulgências gerou revolta e impulsionou a reforma protestante e existia falta de clareza quanto ao local e à natureza das penas. Martinho Lutero, em 1517, foi um dos que criticou essa prática, iniciando a reforma protestante e questionando a eficácia das indulgências. Nesse contexto, sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se diziam ou que se mandavam dizer em sua intenção. Se o primeiro pensamento foi bom, o mesmo não se pode dizer das consequências que dele decorreram pelos abusos a que deram causa. Na visão espírita, o local do purgatório e a natureza das penas aí sofridas não foram determinados e definidos claramente. Estava reservada à nova revelação o preenchimento dessa lacuna ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Assim, a Terra é um mundo de expiação, vivemos nela o purgatório, as dores e dificuldades são os efeitos das imperfeições dos espíritos. Cada sofrimento é uma oportunidade de crescimento moral. As provações moldam virtudes como a paciência, humildade e resignação. O tempo de sofrimento depende da vontade e do esforço de cada um. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, apresenta esta perspectiva diferente. O purgatório como fase evolutiva. Não é um lugar físico, mas uma etapa natural da evolução da alma. A Terra como mundo de provas e expiações. O planeta é visto como um ambiente onde os espíritos reencarnam para aprender, corrigir erros e evoluir espiritualmente. Então, a alma reencarna para reparar erros passados, desenvolver virtudes, acelerar a sua purificação. Assim, cada existência é uma oportunidade para a alma dar um passo à frente. Depende da sua vontade a maior ou menor extensão desse passo, seja libertando muitos graus, seja permanecendo no mesmo ponto. Se não há progresso, as reencarnações seguintes trazem provas mais duras. Cada existência é uma nova oportunidade de ascensão espiritual. O sofrimento é parte da pedagogia divina para a evolução da alma. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se liberta pouco a pouco das suas imperfeições, que se purifica até que esteja bastante pura para poder deixar os mundos de expiação, por mundos mais venturosos e mais tarde para gozar em outros a suprema felicidade. Deste modo, o purgatório não constitui uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Existe nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Daí só se sai por mérito próprio e não por conclusão do tempo e pelos méritos alheios, consoante estas palavras do Cristo. A cada um será dado de acordo com suas obras. Palavras que resumem a justiça de Deus.
A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, mas um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo com vista a lhe facilitar o progresso. Então, a reencarnação será a justa recompensa. Não será preferível que o espírito volte à terra com a possibilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem perdão e se a deixar definitivamente? A transmissão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem reconheça tudo aos próprios esforços e seja o responsável pelo seu futuro. Se for infeliz por mais ou menos tempo, não poderá queixar-se senão a si mesmo, visto que a rota do progresso lhe está sempre aberta. Desta forma, a justiça divina é proporcional e misericordiosa. O sofrimento tem fim, é temporário e regenerador. Não há condenação eterna. O mérito próprio é o único caminho real da libertação e progresso. O Espiritismo não vem negar as penas futuras, vem, ao contrário, confirmá-las. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Também não nega o purgatório, pois prova que nele nos achamos. Ao defini-lo precisamente e ao explicar a causa das misérias terrenas, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Deste modo, a oração tem valor? Com certeza que sim. O Espiritismo valoriza a prece sincera feita com o coração. Rejeita as preces compradas ou mecânicas, como as indulgências. Defende que as orações ajudam os espíritos sofredores a se elevar. A prece é ato de caridade útil a quem ora e a quem recebe. O pensamento é tudo na prece. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios. Aquelas que cada um faz pessoalmente e não se manda dizer por dinheiro. Podemos entender que, inicialmente, a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, aplicando-se, por isso mesmo, e mais naturalmente, à Terra, considerada como local de expiação, do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, sobretudo porque a natureza da expiação terrena tem todas as características da verdadeira expiação. Contudo, quando os homens se melhorarem, não fornecerão ao mundo invisível senão espíritos bons, do modo que estes, ao encarnar, só fornecerão à humanidade corpórea elementos aperfeiçoados. Então a Terra deixará de ser um mundo de expiação e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. É por esta transformação que neste momento se opera que a Terra se elevará na hierarquia dos mundos, passando assim ao mundo de regeneração. Resumindo, o purgatório é a realidade vivida nos mundos de expiação, como a Terra. Ambos são estados temporários da alma e não lugares fixos. A dor termina com o esforço de reforma íntima e elevação espiritual. O Espiritismo reafirma as penas, mas recusa a eternidade das dores. Quando a maioria dos espíritos forem bons, a Terra deixará de ser mundo de expiação. Tornará-se-á um mundo regenerado, com menos dor e mais fraternidade.
Esse progresso depende da renovação moral da humanidade, ou seja, da nossa renovação. A dor deixará de ser necessária quando o amor guiar as ações humanas. Estamos a viver essa transição. Mas o conceito do purgatório não existia no tempo de Jesus, nem cultural, nem linguisticamente. E não existindo a ideia, não havia palavra que o representasse. Assim usou a palavra inferno, a única usada, como termo genérico, para designar sem distinção as penas futuras, ou seja, para simbolizar o sofrimento espiritual após a morte. Jesus falava por parábolas e metáforas, adaptando os seus ensinamentos à compreensão da época. Muitos temas espirituais complexos, como a reencarnação e o progresso do espírito, foram deixados velados, reservados ao amadurecimento futuro da humanidade. Estava reservado ao futuro esclarecer os homens sobre a natureza das penas e, por isso, mesmo reduzir o inferno ao seu justo valor. A revelação sobre o purgatório, segundo o Espiritismo, foi completada posteriormente com a nova revelação, que explica a pluralidade das existências, reencarnações, a justiça das aflições terrestres e a natureza moral e educativa das provas. Esses princípios abriram caminho para as compensações futuras, incluindo a ideia de expiação progressiva. Concluindo assim, o purgatório é um conceito que evolui ao longo dos séculos, refletindo não apenas as crenças religiosas, mas também as visões culturais e sociais sobre a vida e a morte. O purgatório é real. É um conjunto de experiências dolorosas que vivemos no corpo e no espírito como forma de purificação e progresso. É a realidade das provas vividas na Terra e no mundo espiritual. O inferno é simbólico, representa estados profundos de sofrimento moral, mas nunca eternos, pois Deus é justo e misericordioso com todos nós. Terminando assim, a evolução é pessoal e intransferível, é individual. A caridade, o esforço moral e a prece nos elevam. O amor é o fim e o meio da libertação espiritual. A esperança e o esforço moral são as chaves para sair do sofrimento. Assim, somos responsáveis pelo nosso próprio futuro espiritual. Pela vossa atenção, muito obrigado.